Alô, amigo associado da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme, a nossa ACIL. Estamos aqui para mais um programa ACIL, onde você pode acessar www.acileme.com.br e estar ao par, estar informado de tudo que a sua associação comercial faz por você. Você, amigo associado, você, amigo usuário, você, amigo lemense. Estamos aí vivendo dias do final do ano, onde aqui o Natal é muito mais feliz, né? Pois é, minha gente, estamos aqui hoje para um programa muito especial. Nós estamos ao lado do Dr. Márcio Mendes Piccolo, nós estamos ao lado do Dr. Fábio Evangelista, são juízes de direito aqui da nossa comarca de Leme, e nós vamos falar de um assunto sobejamente importante. Nós vamos falar do Centro Judiciário de Acordos, de Conciliação, de Cidadania, aquele centro que existe em Leme, na rua Antônio Mourão, e que pode simplificar barbaridade para você no ajuste e no acerto de uma demanda judicial. Bom, manda boa educação, a partir de agora vamos colocar os nossos convidados conosco na conversa. Dr. Márcio Mendes Piccolo, primeiro uma saudação, um grande abraço do associado da ACIL. O senhor está bem, doutor? Estamos bem, graças a Deus. Gostaria de agradecer na pessoa do senhor aqui também a ACIL, pela parceria que ela tem desde o início do Sejusc, né? Ela nos auxilia nos custos que nós temos lá com o Sejusc, então é um prazer muito grande estar aqui, tentando dar alguma colaboração para todos os associados da ACIL, né? Todas aquelas pessoas que fazem a economia de Leme girar, né? Doutor Fábio, a pergunta seria o seguinte, mas por que falar do Sejusc? Nós acabamos de passar pela Semana de Conciliação. O que é isso, doutor? Bom dia. A Semana da Conciliação ela é realizada anualmente na última semana de novembro. E ela tem o objetivo de intensificar os trabalhos do Sejusc, que na verdade se realizam durante todo o ano de forma ininterrupta. Nessa semana, nós procuramos concentrar o máximo possível de número de audiências de conciliação e, a par disso, nós realizamos palestras em instituições aqui da sociedade lemense, com escolas, centros sociais, enfim, tudo com o objetivo de divulgar ao máximo a existência do Sejusc e mostrar para as pessoas por que ele existe, para que ele serve. Seguinte, a primeira pergunta capital para o Dr. Márcio. Os acordos feitos via Sejusc têm força de lei, têm validade jurídica? Tem sim. É difícil, né, as pessoas acreditarem, mas tem, né? Valem tanto quanto qualquer decisão ou acordo que é homologado num processo judicial, né? Então, você imagina aí uma dívida que é cobrada em juízo e lá pelas tantas, depois de meses ou anos até de trâmite, as partes chegam a um acordo, né? O juiz vai homologar esse acordo, vai ter força de lei, porque vai ser proferida uma sentença, né? Enquanto no Sejusc, essa mesma decisão, né, com essa mesma força e validade, pode ser proferida no espaço de 2 meses, 3 meses, sem todos os custos, trâmites, os constrangimentos que trazem um processo judicial para todos que estão nele envolvidos, né? Doutor Fábio, o jargão popular, ele fala assim, e no popularzão, o cidadão lá, o matuto lá do sítio fala assim, mais vale um mau acordo que uma boa demanda. Não vamos exagerar em mau acordo, mas vamos dizer assim, o senhor é partidário que mais vale um acordo do que uma boa demanda? Sem dúvida. A solução de um conflito por meio consensual, que as partes costuram, as partes constroem a solução para o litígio no qual elas estão envolvidas, é muito superior a uma decisão judicial que é uma decisão imposta pelo Estado e fatalmente alguém vai sair desagradado. Não é possível agradar ambas as partes com a mesma intensidade do mesmo jeito. E é aí que a solução via Sejusc, que é um órgão do Poder Judiciário, acho que isso tem que ser bastante enfatizado. Ele não é um órgão particular, ele não é uma iniciativa dos juízes de Leme, ele é um órgão do Poder Judiciário. A obrigatoriedade de instalação dele hoje é uma realidade imposta pelo Conselho Nacional de Justiça, lá de Brasília. Então, nós temos não só somos partidários, adeptos da divulgação dos trabalhos do Sejusc, mas somos obrigados a fazê-lo. E ele realmente ele é a solução
daqui para frente, em que as demandas elas aumentam em números absurdos, né? A gente convive com a realidade no estado de São Paulo de mais de 25 milhões de processos em andamento. E óbvio que isso traz toda uma morosidade para a atividade judicial. As pessoas ficam descontentes, e com razão, porque não vem resultado a curto prazo. Então o Sejusc ele veio para tentar, se não solucionar de forma absoluta, mas amenizar muito esses problemas. Principalmente demandas envolvendo relações familiares, demandas envolvendo aqui empresários e comerciantes locais, né? Acho que isso, como a gente está aqui dando uma entrevista para a CIL, acho que é de todo interesse dos associados saber como que eu posso fazer uso desse órgão se eu tiver um problema na minha empresa, no meu comércio, na minha loja, enfim. Questão trabalhista também? Questão trabalhista, por enquanto, não, né, doutor? Não. Só se não me engano, na esfera da Justiça do Trabalho deve ter alguma iniciativa nesse sentido. Mas isso, o senhor vê a importância do Sejusc, né? Mesmo se a gente não puder resolver ou fazer alguma sessão de mediação, conciliação com aquele problema lá, né, como o senhor disse, o próprio nome, Centro Judiciário, Solução de Conflitos e Cidadania. Os nossos servidores lá, a nossa gestora, vão informar para o cidadão onde que ele precisa ir para a empresa. Então o senhor citou, eu estou tendo um problema com o meu patrão, ou meu empregado lá, como é que eu falo? Não, aí é uma questão de direito de trabalho, nós não temos competência para isso, porque o nosso Sejusc, ele faz parte, como o doutor Fábio frisou, do Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário estadual, né? O Poder Judiciário estadual não lida com questões envolvendo empregado e empregador. Só que nós vamos indicar. Então o cidadão vai chegar lá, ou a empresa, falar, aqui é uma questão trabalhista, o senhor tem que ir na vara do trabalho de Leme, fica lá na rua Newton Prado e tal, né? Aí chega a empresa, lá, você imagina a empresa, né? Chegando lá, fala, eu tenho um problema com o imposto de renda aqui, eu estou achando que eu estou sendo lesado e tal. Não, aqui o senhor precisa, infelizmente, procurar um Sejusc, se tiver, mas do Judiciário Federal, em tal cidade, em tal lugar. Então, doutor, o senhor acabou de falar, doutor Márcio, o senhor acabou de falar aí há pouco que o senhor assina embaixo do Sejusc, que o senhor avaliza o Sejusc. Se o senhor fosse, esquece que o senhor é juiz, se o senhor tivesse um problema qualquer, uma demanda qualquer, o senhor usaria o Sejusc? O senhor procuraria via Sejusc? Sim, como eu já fiz. O ano passado, 2014, eu tive um entrevero aí particular com um advogado de Araras e fiz um ajuizamento lá para a gente tentar resolver a solução. Não deu acordo, mas foi tentado a conciliação lá entre nós, né? E minha esposa, e aí melhor ainda, né, com a empresa que é concessionária de serviço de telefonia celular, né, da qual ela é consumidora, teve um problema numa cobrança lá maior numa conta no ano passado, e houve acordo, foi muito bom para todas as partes, porque a concessionária continuou com a minha esposa como cliente, e minha esposa também teve devolvido o dinheiro aí que ela foi cobrada a mais, então, e foi resolvido tudo no Sejusc pré-processual, ou seja, ela não precisou nem entrar com a ação judicial. Doutor Márcio tem alguns números, e daqui a pouco ele vai mostrar para nós, da eficiência da semana de conciliação que aconteceu em Leme. Mas antes eu vou perguntar ao doutor Fábio o seguinte, com a instalação do Sejusc em Leme, doutor, o que a população ganhou em atendimento? A população ganhou, no meu ponto de vista, muito. Antes da existência do órgão, as pessoas, muitas vezes, elas não sabiam nem para quem se dirigir. Como o Dr. Márcio falou, o Sejusc, ele tem, além da função de resolver os conflitos, de processos já ajuizados, que a gente chama de fase pós-processual, como aqueles na fase pré-processual, que é quando eu não tenho ainda um processo distribuído na justiça, ele tem uma outra função muito importante, igual, tão ou mais, talvez, que é essa parte essa função de cidadania, de esclarecer as pessoas, quando eu tenho um determinado problema, onde que eu tenho, onde eu posso resolvê-lo, quem eu tenho que procurar. Então, a gente recebe uma gama muito grande de pessoas no Sejusc. Muitas vezes a solução do problema dela passa pela ida a algum outro órgão, uma Receita Federal, uma Previdência Social. Perde-se tempo, dinheiro? Perde-se tempo. Então, a gente tem lá hoje um corpo qualificado de funcionários no Sejusc, de conciliadores, mediadores. Temos a Ana, que é a nossa funcionária, que é a chefe, que coordena muito bem o Sejusc. E lá é prestado todo tipo de informação para justamente conscientizar, dar conhecimento às pessoas de como elas têm que
resolver os seus problemas. Quem que elas têm que procurar, onde que elas têm que ir. Deixa eu aproveitar também, doutor Márcio, o seguinte, nessa Semana da Conciliação, que acabou de ser comemorada em âmbito, inclusive, do Brasil, o Sejusc de Leme, ele foi ao encontro de alguns segmentos da sociedade. Eu sei, inclusive, que ele andou se reunindo aí com o pessoal dos CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social, gente humilde, gente simples. O senhor tem alguns números aí da eficiência do trabalho realizado nessa semana. O senhor pode mostrá-los para nós? Sem dúvida. Então, só para os senhores terem uma ideia, nessa semana, que foi de 23 a 27 de novembro, lá no Sejusc foram realizadas 38 sessões de mediação na área de família, e era um processo que já estavam ajuizados, já estavam correndo nas nossas varas aqui de Leme, né? Então, para os senhores terem uma ideia, de 38 sessões realizadas, ou seja, onde foram todas as partes envolvidas, né? De 38 foram obtidos 38 acordos só na área de 32 acordos só na área de família, ou seja, um aproveitamento de 84,21%, né? Só nessa semana de 23 e 27. Na área pré-processual, que é aquela onde a pessoa nem precisa entrar com a ação, né? Ela foi lá, fez a reclamaçãozinha dela, convidou-se a outra parte para ir lá, né? E sem precisar de qualquer tipo de ação, né? Então, se vocês terem uma ideia, de 9 sessões realizadas, 8 obtiveram acordo, 89%. Foi maior um percentual louvável. Só na semana, né? Porque o senhor fala, mas o que quer dizer? Como o doutor Fábio frisou, naquela semana nós intensificamos, né? São marcadas mais sessões, mas não quer dizer que é só nessa semana, é no ano inteiro. O Sejusc só para quando o judiciário para, né? Que é agora no recesso de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Doutor Fábio, qual é a diferença de mediação e conciliação? O doutor poderia dar um exemplo de cada um para nós? Bom, são os dois, tanto a conciliação como a mediação, são métodos alternativos de composição, de solução de conflitos. A diferença é que a mediação ela é disciplinada hoje por uma lei própria, que é uma lei federal 13.140, de 26 de junho de 2015. Basicamente, uma lei nova, então. Uma lei nova, né, bastante recente, que vai nem entrar entrou em vigor agora no dia 26, um dia depois do Natal. Agora em dezembro ela entra em vigor. Mas os dois institutos, eles são bastante assemelhados, eles têm mais semelhanças do que diferenças. Mas uma diferença básica é que o mediador, ele tem menos poder de influência sobre as partes. Ele não sugere, ele não se intromete no litígio. Ele busca, com métodos que ele aprendeu durante a capacitação que foi feita no curso, ele busca dirigir as partes para que elas, por conta própria, cheguem a um consenso e encontrem a solução. Ele vai guiando, ele vai tendo cuidado de não se envolver diretamente no litígio. Diferentemente do conciliador, que ele já tem uma função um pouco diferente. Ele, em determinadas circunstâncias, ele pode sugerir, ele pode intervir de uma forma mais direta no conflito, né? Coisa que o mediador não faz. A diferença é bastante tênue, né? Então o conciliador passa por uma preparação mais intensa, por exemplo? Não, os dois passam por uma capacitação semelhante, só que cada instituto tem a sua peculiaridade, né? E isso é avaliado quando o conflito chega no Sejusc, dependendo da natureza dele, o corpo vai ver se a melhor ali indicação seria uma sessão de mediação ou de conciliação para tentar resolver o conflito, né? Doutor Márcio, nesse gancho aí, pois não. Né, a gente dizer que na mediação busca-se restabelecimento do diálogo, da conversa entre as partes, né? E uma diferença básica é que o mediador, como o doutor Fábio falou, ele não está ali para oferecer alternativas para as partes. Então, você imagina num litígio envolvendo uma dívida, um conciliador pode chegar para as partes e falar assim, olha, essa dívida de 10 mil reais aqui, né? O que os senhores acham da gente fazer essa dívida em 10 parcelas de R$1.000 para ser paga todo dia 20 de cada mês, conta bancária, tudo mais. Esse é o conciliador, ou seja, ele sugeriu um acordo. O mediador não, o mediador nunca vai sugerir. Ele vai estimular as partes para que elas mesmas cheguem a um consenso através de palavras próprias das partes, né? Então, uma das partes vai falar, olha, o que você acha de você me pagar em 10 parcelas de R$1.000? Doutor, nós estamos nos aproximando do final da nossa conversa. Eu acho muito importante enfatizar
que o Sejusc hoje, ele é todo digitalizado, inclusive numa parceria com a própria associação comercial. O que significa isso, ser digitalizado? Significa, né, por exemplo, todas essas ações pré-processuais, que o que é isso? É uma reclamação onde a pessoa chega lá, não precisou entrar com uma ação judicial, porque o Sejusc, né, a gente tem a parte processual, ou seja, o juiz de direito do caso, a ação já está em andamento, ele envia o processo para o Sejusc para ser tentada uma conciliação, né, através de uma sessão própria, e também dessa fase nova, que é a novidade, né, do nosso direito, nunca existiu isso, né, que é uma reclamação sem precisar de ação judicial, que tem a mesma validade se tiver um acordo, como nós já explicamos para os senhores aqui. E na fase pré-processual, graças também à parceria com a CIL, né, que possibilitou a nosso estabelecimento do chama Link, né, a questão técnica aí, que é ligar o Sejusc com os programas do Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso quer dizer que cada reclamação pré-processual que entrou no Sejusc desde a sua efetiva instalação, que foi dia 11 de novembro de 2013, ele seja digitalizado. O processo existe como arquivo digital. Então, senhor B, não se tem mais preocupação, papel. A gente não tem mais esse problema de ficar arquivando, né, processos lá, que o nosso Sejusc, apesar de bem instalado, ele não é muito grande. Então, você imagina, em 2 anos aí nós já teríamos um volume aí de reclamações tão grande que nós vamos ter que falar para a CIL, ajude-nos a alugar um outro prédio aí só para ficar arquivando o processo, né? Isso tem essa vantagem, é muito grande. Você imagina, tudo está lá no computador, ele existe, é que está digitalizado. E mais, né? Você imagina, então, teve o acordo lá, a parte pegou o acordinho dela, aí chegou lá pelas tantas, a outra parte que se obrigou a fazer alguma coisa, a pagar alguma coisa para ela perdeu aquele acordo que era necessário para ele entrar com uma medida judicial, né, de cobrança e tudo mais. É só ele ir lá no Sejusc de novo e falar, aconteceu assim, meu nome é tal, eu quero uma outra cópia. Pronto, vai ser impressa lá na hora, só ele vem com o nome dele. É importante lembrar que o Poder Judiciário do Estado de São Paulo... Não tem esse problema de se perder, você imagina, acontece muito, né, infelizmente, aconteceu acho que nos últimos 2 anos, na comarca de Paraibuna, teve uma chuva muito grande lá, teve inundação, e o fórum de Paraibuna foi literalmente destruído. Você imagina, perdeu-se todos os processos físicos que tinham lá, né? Isso não tem perigo de acontecer. Se acontecer uma coisa dessa no Sejusc de Leme, oxalá Deus não aconteça, mas se acontecer, é só instalar outro computador lá, ou para ligar de novo, imprimir, recupera tudo. Só uma coisa que eu queria lembrar, que o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, hoje, ele está totalmente informatizado. Isso quer dizer o seguinte, não entra mais processo no papel. Todo tipo de ação judicial, seja perante o Sejusc ou processo diretamente ajuizado, ele é totalmente digital hoje, do começo ao fim. As pilhas de pasta lá vão ficar para a história. O que acontece? Os processos já físicos, que a gente chama que é o de papel, eles não vão ser digitalizados, eles vão continuar tramitando no papel até terminar. Mas o que entra daqui para frente, em qualquer comarca do estado, ele é totalmente digital, não existe mais papel. E isso daqui 10, 15 anos, né, vai acabar. É o que o senhor falou, não vai mais existir o papel. É coisa do passado. Doutor Fábio, então nós podemos encerrar dizendo o seguinte, o Sejusc é uma realidade que veio para ficar. A realidade veio para ficar e em Leme ele tem uma solidez e ele vem ganhando corpo a cada dia que passa. Pelas atividades que a gente está tentando desenvolver de divulgação, de aproximar mais o Sejusc das pessoas que moram aqui na cidade, do empresariado. Isso eu queria deixar também bem claro. O empresário, comerciante, que ele deve, quando ele precisar, usar o do Sejusc. Vai sair muito mais barato para ele, ele vai ter uma grande... Ele vai ganhar tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro, ele vai ter uma grande surpresa da forma rápida como ele vai solucionar o problema então, dele. O senhor imagina uma empresa grande aqui de Leme, como a Madeiranite, Isso, o senhor deu um exemplo, né, substancial. Essas empresas, pelo porte delas, nem no juizado especial, conhecido como pequenas causas, né, essas empresas nem no juizado não poderiam entrar com uma ação de cobrança de uma dívida pela natureza jurídica delas, né, pelas não serem microempresa nem empresa de pequeno porte. Então você imagina uma dessas empresas aí ter uma dívida de R$100 mil por cheque, nota promissória, duplicado ou contrato que não foi cumprido, com uma parte, se for daqui de Leme, melhor ainda, mas não precisa ser, mas vamos supor que seja. A Infibra ou a Madeiranite teria que ingressar com uma ação judicial
já ia desembolsar de cara 1% do valor dessa... R$1.000 já ia... R$1.000, mais 60 e poucos reais com custos de diligência do oficial de justiça, para conseguir um acordo lá na frente que chegaria com a mesma validade um acordo do Sejusc. No Sejusc ela ia ingressar com essa reclamação, né? Não ia desembolsar os R$1.000 e poucos, né? E ia conseguir um acordo com a mesma validade que ela obteria na ação judicial, sem desembolsar um tostão, porque se ela quiser, o Sejusc vai enviar a carta para outra parte lá sem custo nenhum para ela. Bom, esse é um assunto que nós teríamos aí horas para conversar sobre ele, mas a Associação Comercial tomou a iniciativa, conseguiu o privilégio de ter aqui o Dr. Márcio Mendes Piccolo, está aqui o Dr. Fábio Evangelista, participando conosco do programa ACIL. E eu digo mais, a ACIL é parceira. A ACIL está colaborando, né, doutor? Sem Ela dúvida, é parceira do Sejusc, sem né? dúvida. Parceiro imprescindível. E o senhor é o pai da ideia, né? O senhor que mexeu os pauzinhos para trazer o Sejusc para cá, não é isso? Sim, porque a gente precisa mostrar isso daí, ó. Todos, é uma parceria, porque tem que ter uma forma, né? Não é só falar, olha, que bom que a ACIL ajuda, mas tem que ter uma forma Por quê? Porque existe, né? É importante deixar claro para o empresariado, nós não estamos fazendo nenhum favor, é direito dos senhores, né? Como eu falei, isso que é importante. O senhor vê a diferença, por exemplo, do Sejusc para o juizado especial. Uma empresa desse porte, como essa que eu citei, não poderia entrar com uma ação no juizado, mas no Sejusc ela pode. Né? Então o senhor vê a diferença aí, né? Às vezes pelo valor da causa também não poderia ir no juizado. No Sejusc, como o Dr. Fábio falou, a causa pode envolver milhões de reais, não interessa. Né? E o senhor imagina uma causa, eu dei o exemplo de uma dívida de 100 mil, mas se essa dívida fosse de 10 milhões, a empresa já teria que desembolsar 10 mil reais só de cara, né? Custos judiciais. Então o judiciário nosso, infelizmente, mas é assim que tem que ser. Os senhores no mundo inteiro, o judiciário ele é caro, ele tem que ser a última solução. E para isso que existe esses centros, né? Como o Dr. Fábio falou, para os senhores terem importância, esse ano foi muito bom, né? Foi muito produtivo para a conciliação, porque até então, como o Dr. Fábio falou, só tinha uma resolução do Conselho Nacional de Justiça disciplinando a conciliação e mediação, né? Que é a resolução 125, de 29 de novembro de 2010. Agora não, esse ano vai entrar em vigor, né, a Lei 3.140, e é uma lei federal, tem força igual a qualquer lei importante que os senhores veem aí no nosso ordenamento jurídico. E no artigo 24, ela põe lá que os tribunais criarão centro judiciário de solução consensual de conflitos, responsável pela realização dessas sessões que a gente faz lá. Então, o senhor vê, é um comando, criarão, ele não deixa mais dúvida da importância, né? Vai ter que ser criado todas as comarcas, né? E por isso que todas as comarcas vão ter que ter esse centro, desde a menor até a maior do Brasil. E nós, graças a Deus, estamos na frente, graças à CIL. Nosso Sejusc já existe há mais de 2 anos, e antes dele existiu o seu embrião, né, que era o setor de conciliação, né, que desde janeiro de 2008, nós já vai fazer 8 anos, né, que nós estamos aí em Leme, e tem comarcas aqui importantes da nossa região, para vocês terem uma ideia, Pirassununga, né, que é a sede da nossa circunscrição, que é a forma administrativa de dividir o judiciário estadual, né? Então Leme faz parte dessa circunscrição, que tem Pirassununga, Leme, Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro. Leme é a única comarca que tem o Sejusc. Convenhamos, amigo associado, é um privilégio para todos nós. Muito obrigado, Dr. Fábio, pela presença. Muito obrigado, Dr. Márcio. Que Deus dê um bom e santo Natal. Amém. A todos nós. A todos aí também, né? Todas as empresas, empresários, um ótimo Natal, um próximo 2016. É o que desejo aqui, a gente, em nome do Poder Judiciário Estadual de Leme, deseja a todos os senhores. Muito obrigado pela oportunidade. TV ACIL, sempre com você. www.acileme.com.br. Acompanhe tudo o que acontece na sua cidade através do canal Programa ACIL. Um abraço a todos.